Olha que coisa impressionante, quando eu fui pegar esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, para fazer esse vídeo, eu me dou novamente com a dedicatória que aparece, que foi a frase que vocês leram, para Lila: destrua o patriarcado, querida. E definitivamente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo não é uma história qualquer. Eu vou falar um pouco do enredo aqui para vocês, mas eu já aviso que a discussão de hoje, sem spoilers, promete, por conta dos contornos, que uma história até que pode parecer curiosa e interessante, ela vai ser mais que isso. A história começa a gente acompanhando a Monique Grant, uma jornalista em começo de carreira, uma jornalista negra, e ela vai ser designada para entrevistar a famosa ícone, como se fosse uma atriz, assim, super atriz. Pense numa atriz assim que você conhece: Carmen Miranda, Marilyn Monroe, os ícones, né? Elizabeth Taylor, ícones de fama internacional, que hoje o tempo do livro está com 79 anos e é a Evelyn Hugo. Evelyn Hugo escolheu essa jornalista, que ninguém sabe quem é, que é a Monique Grant, para ser a pessoa que vai escrever sobre a sua vida. A carreira toda da Evelyn Hugo, nessa carreira ela nunca colocou e expôs em entrevista a vida dela. E daí, no comecinho dessa história, quando a gente já vê o encontro das duas, a gente já tem a nossa primeira desconstrução. Aliás, essa história, eu acho que ela é toda pautada em alguns aprendizados da vida da Evelyn Hugo, especialmente por conta da desconstrução que se tem dessa personagem. Essa escritora, ela se torna brilhante no jeito que ela escolhe de contar a história pra gente, o que torna também muito dessa história verdadeira. Ela vai colocar sempre algumas reportagens de tabloides sensacionalistas, muitas vezes, mas reportagens que vão trazer quem é a Evelyn Hugo. Enquanto a gente vai conhecendo a Evelyn Hugo por meio do relato dela mesma, da sua vida, uma vida humanizada, a gente tem também trechos de reportagens de como os fatos que aconteceram na vida da Evelyn Hugo foram interpretados, foram vistos pelos jornalistas. E isso traz dessa história ainda mais grandiosa quando a gente percebe, por meio dessas junções, esse desvelar da vida da Evelyn, junto com essas notícias e do que ficou, porque o que ficou na vida da Evelyn, a gente já vê até na primeira frase do livro, a gente perceber o quanto hipócrita e patriarcal e machista a nossa sociedade é. Então a gente vai tirando dessas intercalações questões de leitura de pessoas numa vida que elas realmente não conheceram, pessoas que eu digo profissionais, que vão fazer toda essa coisa do sensacionalismo, dos tabloides, e especialmente em questões sobre etnia, sobre sexualidade e sobre raça. E daí a gente tem a diferença de ouvir uma história sobre a própria pessoa e ouvir uma história contada por outra pessoa. Eu lembro muito de uma amiga minha que... Carol sempre falava até pra mim assim, e ela fala assim: poxa, eu gosto muito mais de ler autobiografia. Acho que não tem qualquer pessoa, se a gente até mudar nosso conceito de verdade, qualquer pessoa, quem é mais competente para falar sobre uma vida é a própria pessoa que vive essa vida. E é isso também de mais maravilhoso em Evelyn Hugo, que depois, no final da história, conversando com algumas pessoas aqui na internet, leitores, a Taylor consegue trazer essa sensação nossa como leitor, o que faz da obra ser melhor, de uma percepção de que Evelyn Hugo realmente existiu. Alguns até tentaram na internet procurar Evelyn Hugo. A gente já conversou aqui sobre essa coisa de verdade e literatura. A literatura não tem assim um compromisso com a verdade.
essa obra da Taylor Jenkins Reid, ela traz uma sensação, uma experiência literária boa, justamente por a gente fazer essas conexões com a verdade. Inevitavelmente a gente vai lembrar de uma atriz, de uma pessoa famosa que a gente conhece. Então o que vale para Evelyn Hugo, a gente acaba associando com essas pessoas também. O jeito que ela já começa abrindo o livro traz o brilhantismo dessa escritora, né? Ela já começa com uma reportagem, né, do New York Tribune, e que fala assim, ó: Hugo, em uma parte, tá? Hugo se notabilizou por seus escândalos em Hollywood, entre eles seus 7 casamentos, ou seja, ela é reconhecida, vista muito por conta desses 7 casamentos, nos quais se inclui um relacionamento de longa data com o produtor cinematográfico Harry Cameron, Mais adiante, a gente já tem isso no primeiro texto do livro. Ela diz assim, essa reportagem a gente está lendo a reportagem, né? Evelyn Helena Herrera nasceu em 1938, filha de imigrantes cubanos. Aí mais adiante, em 1955, foi para Hollywood, tingiu os cabelos de loiro e adotou o nome artístico de Evelyn Hugo. Evelyn Hugo me fez pensar na tela do Amor Sagrado e Amor Profano do Tiziano. É exatamente essa desconstrução que um pouco aconteceu comigo como leitora. Quero saber de vocês. Amor Sagrado e Amor Profano do Tiziano foi uma tela que eu conheci em 2020. E é incrível assim como que antes de ter a aula da tela, o amor profano para mim era a moça do nude. Você tem a moça do nude que tá nua e tem a moça do vestido. E o Tiziano não pensou assim, né? O amor sagrado, ele é o nude, é a moça do nude. É o amor que não tem por que se esconder. É o amor livre. E não tem por que ter a malícia, o nu ligado à malícia. O lado da moça do nude que vocês estão vendo aí é um lado mais amplo, é um lado que tem todo um lugar mais profundo, claro. E já o profano, ele precisa se esconder, é a outra moça vestida, né? Ela tá num local que ao lado dela tá mais escuro. Ela precisa se vestir porque qualquer decote, e nós sabemos disso, mulheres do meu Brasil, já tivemos problemas, um decotezinho a mais, a gente já pode enfrentar um problema. Culpa nossa não, né? Aí é que vem a primeira frase do livro da Taylor Jenkins Reid, né? E eu trouxe 3 lições do livro Sete Maridos de Evelyn Hugo pra gente jogar aqui na roda. Então, conectando com o quadro do Tiziano, por exemplo, eu gosto muito da maneira que a Taylor Jenkins Reid coloca logo no começo da história da Evelyn Hugo o desvelar da sensação dela com seu corpo. Esse momento chave entre a passagem da infância para a adolescência, né? Literalmente a gente vê escrito aqui: eu não sei lidar com o meu corpo. Eu anotei esse trechinho, né, que homens adultos paravam para me olhar na rua e algumas meninas do meu prédio não queriam mais andar comigo. Foi uma época solitária, órfã de mãe, com um pai abusivo, sem amigas e uma sensualidade que minha cabeça não tinha preparo para entender. Eu gosto muito desse tema do diabo que existe no corpo feminino. Já assistiram ao vídeo da Ilha Maldita, que a gente conversa mais sobre isso? E assim como a faca tem uma representatividade, de certa forma alegórica, lá em Torturado, quando a gente conversou, aqui em Evelyn Hugo, o corpo e o fato dela ser também uma mulher vai ficar sempre conversando com a gente dos rumos e da trajetória que a vida dela tomou. Por que o corpo de uma mulher, o desejo dela, é tão visto como algo maléfico e negativo? Outra lição de vida, eu acho que essa até uma das mais importantes, tem a ver com os erros, né? Evelyn Hugo é uma personagem que ela também, nesse contexto que eu falei até agora, ela não tá
naquela posição, poxa, olha só essa história dessa mulher que não foi entendida por ninguém e que é a vítima de tudo, coitadinha. Não. Evelyn Hugo vai se mostrar também como uma pessoa que ela, de certa forma, no ponto de vista geral, tem assim um bom caráter, mas comete ações ruins, vai cometer erros também. E por falar em erros, olha só quem que traz esse livro, Anne de Green Gables, que traz uma parte que eu gosto tanto. Vocês leram? Já deixa aqui a recomendação, tá? Anne de Green Gables, eu acho que resume muito bem essa como eu vejo assim a formação da Evelyn Hugo. Tem um trecho que a Anne é questionada pela Marília, que é a mãe adotiva dela, de, poxa, como que ela é tão traquina, como ela consegue errar tanto, ser uma menina levada também. E ela responde com a inocência infantil que eu tanto gosto nas histórias, com esse olhar infantil, que ela diz que realmente ela fica também muito chateada por tantos erros que ela comete, mas ela não repete. Ela diz, mas eu não repito, ainda bem que eu não repito. E é muito bacana também quando ela diz assim, que ela pergunta pra Marília, mas Marília, será que ainda faltam muitos erros para eu cometer? Porque eu já cometi tantos, né? Não é possível que não já esteja acabando. Então é muito por aí que Evelyn Hugo discorre, né? Uma percepção que eu tive é que é legal ver esse sentimento de culpa e percepção de erros que ela comete, e ao mesmo tempo a gente consegue se conectar com algo humano e até de uma certa redenção com relação ao autoconhecimento, quando ela se dá conta daquela ação, ou às vezes ela até comete aquela ação consciente de que não é correta, mas ela naquele contexto, né, a decisão foi a escolha que ela fez. Ela tá pressionada ela tem medo de outros desdobramentos que podem ocorrer se ela não tomar essa atitude. Acho que essa história traz essa oportunidade da gente pensar na capacidade de corrigir, pelo menos no caminho de corrigir os erros, ou pelo menos porque a gente já aprendeu lá em Reparação do Ian McEwan, não é obrigada a aprender nada em livro nenhum, mas em Reparação do Ian McEwan, né, quem já leu e quem não leu é uma boa dica também, a gente pensa muito que tem coisas que não vai dar para ter a reparação. Agora, o trajeto no sentido de pelo menos tentar minimizar os efeitos daquilo que se cometeu, do erro que se cometeu, eu acho uma atitude muito nobre. E o terceiro ponto que eu trago aqui, que eu acho um dos focos também dessa história, é perceber, ligado lá ao nosso quadro do Tiziano, né, e a questão do patriarcado, é a diferença em que existe entre mulher e homem, né, que já começa com o apagar da origem dela, a origem cubana, para que ela realize o sonho de ser uma estrela de Hollywood, e o cabelo, que tem que ser tingido. Os ditames da aparência de Evelyn Hugo passam pela história também. E a gente até se lembra, por exemplo, do mito da beleza da Naomi Wolf, é outra dica também muito interessante para compreender como que a ditadura da beleza dentro, ainda mais pensando numa mulher famosa, é diferente de uma mulher para um homem, por exemplo. E outra coisa para ser principalmente percebida nesse aspecto do corpo é que os fatos que acontecem, as atitudes e os fatos que acontecem na vida da Evelyn Hugo, pelo fato dela ser uma mulher, quando a gente olha as pessoas que passam pela vida dela, aquele mesmo fato ou aquele mesmo acontecimento, aquela mesma atitude é julgada e interpretada de um jeito diferente quando a gente vê com um homem. Isso muito por conta do jeito que a escritora escolheu para tratar a história, colocando essas reportagens de tabloides. E passando pelos maridos da Evelyn Hugo, que eu acho que no final das contas não é interessante mais perceber. Acho que a gente termina a história muito mais pensando na própria Evelyn Hugo no que nos maridos dela, mas acompanhar a trajetória dos maridos da Evelyn Hugo faz a gente passar por assuntos como violência, como interesse,
amor e amizade também, tá? Vou falar só do Don Adler, escolhi ele um pouquinho aqui, né? Mas a história é da Evelyn, não é dos maridos. Mas eu gosto do tema do Don Adler quando eu me lembrei do Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes. Como que essa carência, a carência afetiva, a carência com relação ao tratamento que os outros nos oferecem, podem fazer a gente se desregular ou dar uma grandiosidade para simplesmente um tratamento humano. Somente o fato dela ter sido tratada como um ser humano, ela se sentir ali respeitada, ela já move a atenção dela para esse homem. Mas olha a casca de banana que às vezes essas relações nos oferecem, né? Porque até a poesia que a Taylor Jenkins Reid, eu acho que encaixa de um jeito primoroso, e apesar da linguagem bem objetiva dela, quando ela fala que a flor, como se quando a gente vê uma flor muito linda e a gente quer cuidar dessa flor para ter o poder sobre essa flor, para que essa flor não perca a sua beleza. E é numa dessa que entra no controle e no abuso. E para terminar sobre os casamentos da Evelyn e Hugo, eu gosto muito de como essa história nos faz, pelo menos me fez pensar modelos de família também diferentes do que eu, por exemplo, a minha criação, né? Todos os modelos que eu tinha à minha volta e essa concepção desse modelo tradicional de família. E as famílias em outros modelos que funcionam aqui em Evelyn e Hugo de um jeito tão orgânico. Eu me senti tão envolvida com a família que ela construiu uma determinada parte da história, em que as relações também entre pessoas, em que a amizade eu acho muito, muito bonito também, especialmente a amizade que pode estar dentro de um casamento ou a amizade dentro de uma relação que tá no amor-filia também. O Evelyn Hugo vai trazer a dúvida: quem é o grande amor da vida da Evelyn Hugo? Eu vou deixar vocês descobrirem. Eu gosto muito de quem é esse amor, e como que também muito por conta de amarras sociais e preconceitos, esse amor é complicado. Então acho que é isso. Me conta o que vocês perceberam na leitura dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que mais ficou dentro de você depois que você fechou essa história.